Olá, bom dia! Como é bom ter você por aqui novamente. Estamos hoje, então, realizando mais um dos webinários por dentro do BPC, este webinário da região Nordeste, dando a continuidade às atividades do apoio técnico do Departamento de Benefícios Assistenciais, realizados com o apoio do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, ambos da Secretaria Nacional de Assistência Social. Começa agora o webinário por dentro do BPC da região Nordeste. Os webinários foram preparados para os gestores e técnicos dos estados e dos municípios se manterem atualizados sobre o benefício de prestação continuada, BPC, e tirarem as suas dúvidas. Na oportunidade, você poderá saber que era o benefício, os principais requisitos, inscrições requerentes e beneficiários no cadastro único, entre outros assuntos. Você pode acompanhar, seguir conosco até as 12 horas de hoje. Fiquem por aí. E para dar início, nós vamos agora apresentar a vocês um vídeo de boas-vindas do diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais, o senhor André Veras. Olá, bom dia a todos. Me chamo André Vera, sou diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. É com grande satisfação que eu cumprimento a todos vocês, participantes deste webinário da região Nordeste, cujo tema é Por Dentro do BPC. Nós tivemos mais de 2.000 inscrições, o que demonstra o grande interesse dos gestores, dos técnicos locais em conhecer um pouquinho mais e aprofundar os conhecimentos a respeito do benefício de prestação continuada, o BPC. Então aproveitem esse momento, explorem um conhecimento técnico dos nossos servidores, dos nossos colaboradores, para que vocês aprimorem, avancem a política pública de proteção de benefício para a população brasileira. Muito bom, obrigado, André Veras, nosso diretor, por ter deixado esse recado aqui para vocês que nos acompanham nessa manhã e dando sequência agora ao nosso webinário, já entrando na parte dos técnicos aqui do que nós teremos de conteúdo no dia de hoje. Faremos aqui algumas apresentações, não é isso? Então, o Departamento de Benefícios Essenciais está aqui com a Coordenação Geral de Benefícios Essenciais, Francis Magalhães, que aqui eu cumprimento, Coordenador Geral de Benefícios Essenciais, e Raquel Pinheiro, Analista Técnica de Políticas Sociais. Seguindo este webinário agora com a fala da Raquel. Lembrando que vocês podem colocar suas perguntas no chat, que iremos respondê-las ao final da apresentação, certo? Agora, só mais uma questão. Vocês que estão aí nos acompanhando, certamente vocês acompanharam o processo também de adiamento deste webinário. Então, dado a necessidade de um adiamento por motivo de forças maiores, nós tivemos alguns problemas nesse sentido e talvez algumas pessoas não estão acompanhando neste link. Talvez nas redes de vocês, onde vocês têm contato, que vocês tenham alguém que possa, de repente, não estar aqui conosco, que de repente não conseguiu acessá-lo, também você pode nos ajudar divulgando essa informação. Colocamos o link também deste vídeo lá no vídeo de adiamento, até para que garanta a participação do lado de cá. Por favor, Raquel. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Como o Beck já me apresentou, eu sou Raquel Pinheiro, eu sou analista técnica de políticas sociais do Ministério da Cidadania. Eu trabalho especificamente no Departamento de Benefícios Assistenciais ali da SNAS. Eu cumprimento a todos, foi realmente muito bom ter recebido tantas inscrições, até mais do que o André falou aí no vídeo. A gente teve quase 2.500 inscrições, o que só demonstra o interesse de vocês em saber mais sobre o benefício de prestação continuada. E, para além disso, vocês sabem que ao longo desses últimos anos, principalmente desses últimos meses, muitas atualizações foram feitas, há muitas novidades a respeito do tema. Então, mesmo para quem não trabalha especificamente com o benefício de prestação continuada, é importante ter acesso às informações.
Eu sou assistente social de formação e eu sei da importância que é vocês terem acesso a essas informações para que usuários, para que os requerentes, para quem necessita da política de assistência social, ele possa de fato ter acesso ao benefício, se ele tem direito, se ele faz jus a esse benefício, certo? Então é muito importante. Informação nesse momento e conhecimento é poder. E a gente precisa de fato, então, repassar essas informações aos nossos usuários. Ok? Então, esse vai ser um momento em que a gente vai apresentar algumas informações para vocês. Eu peço licença para quem conhece um pouco mais sobre o benefício de prestação continuada, que, de fato, a gente vai alinhar esse conhecimento. Então, tem gente que conhece um pouco mais, tem gente que já tem um conhecimento mais aprofundado, mas a gente vai começar com conhecimento de base. Depois, o Francis, que é meu coordenador geral, que também está aqui conosco. Eu registro também a presença do Matheus, que está anotando aí as perguntas de vocês no chat, ok? Fará a sua apresentação e, ao final, a gente terá um momento para conversar com vocês e ver quais foram as perguntas, ok? Que vocês registraram ali no chat. Então, lembrem-se, as perguntas vocês podem colocar no chat, que nós faremos, ao final, essa devolutiva daquilo que, claro, a gente conseguir responder tudo. A gente tem o nosso combinado de ficar até às 12 horas aqui conversando com vocês, e a ideia é que seja um momento realmente de bate-papo e de informação sobre o benefício de prestação continuada. Eu vou pedir, então, ao meu colega Matheus, ok? Que ele já apresente aí o conteúdo da gente, ele vai iniciar o compartilhamento de tela. Imagino que todos vocês já estejam vendo nessa página inicial. Esses encontros, esses webinários, eles foram pensados por região do Brasil, tá bom? Então, a gente está num segundo momento que é falar com o pessoal da região Nordeste. A gente já conversou com o pessoal da região Norte e a gente tem conversado agora e vai conversar agora com vocês da região Nordeste. E a gente vai ter um momento também, imagino que tenha aqui neste webinário, que a gente encontre aqui neste webinário, gestores dos estados, né, da região Nordeste. Nós teremos um momento específico com os gestores estaduais, que inclusive está com as inscrições abertas, tá, pessoal? Depois fiquem atentos aos e-mails de vocês, e mais para o final a gente fala disso, ok? Essa jornada, digamos assim, nós chamamos de por dentro do benefício de prestação continuada. E é realmente uma imersão, uma atualização, principalmente para quem já conhece, para se atualizar, e também para os novos gestores, para que conheçam mais ainda sobre o benefício de prestação continuada, ok? Pode passar, Matheus. Bom, a gente vai falar sobre o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Bom, para iniciar, é importante que vocês saibam que BPC, muitas vezes as pessoas, inclusive, chamam de BPC-LOAS. Só que, esse é um termo correto? Bom, não é o termo mais adequado, porque, de fato, LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, e é onde está previsto e regulamentado o benefício de prestação continuada, certo? Que é o BPC. A lei orgânica, antes até, né, da lei orgânica da assistência social, é importante que vocês saibam que o BPC, ele tem uma previsão constitucional, né? Então, está na nossa Constituição Federal a previsão do benefício de prestação continuada. E, em 1993, com a lei orgânica da assistência social, a gente tem, de fato, esta previsão também contida na LOAS, né? E nós temos decretos específicos, né, que é um decreto de 2017, o 6.214, que ele regulamenta especificamente o benefício de prestação continuada, ok? Ele representa um salário mínimo por mês para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa, sendo que, para a pessoa idosa, esse recorte é de 65 anos ou mais. Por que é sempre importante dizer isso? O Estatuto do Idoso, ele prevê e reconhece a pessoa idosa ali, pelo Estatuto, como a partir de 60 anos de idade. Para o BPC, esse benefício é devido, né, dentro, claro, que do recorte de renda, que eu vou falar mais a seguir, desde que esse idoso ele tenha 65 anos em diante, ok? Vamos lá. Matheus deve passar a tela aí para a gente. Outra coisa importante, então a gente está falando aqui para vocês entenderem o que é o benefício, e é importante que vocês saibam que existe um critério de renda, né, para isso ser feito. Vocês que estão aí nos municípios sabem que todo mundo tem que estar no cadastro único e que essas famílias elas precisam atender a um critério de renda para receber o benefício de prestação continuada. A renda por pessoa do grupo da família, ela deve ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Hoje, considerando o nosso salário mínimo, esse valor é de R$ 275, tá? E as pessoas com deficiência, elas precisam passar por uma avaliação social
e por uma perícia médica. Essa avaliação social ela é feita pelos profissionais, assistentes sociais do INSS, e existe uma perícia médica que é feita também no INSS por peritos médicos, né, que hoje estão vinculados ao Ministério da Economia, né, Francis? Eu estou nessa dúvida, depois o Francis vai tirar a dúvida para mim. Mas, enfim, apenas pessoas com deficiência passam por essa avaliação social e essa perícia médica, ok? Mas o recorte de renda é para todo mundo. Vamos seguir? Bom, o BPC, ele não é aposentadoria. Por que é importante dizer isso? Imagino que vocês tenham redes sociais, acessem Facebook, que vocês estejam inscritos em grupos, né, que tratam de temas relacionados à assistência social e até mesmo sobre o BPC. E muitas vezes eles falam, fulaninho, você gostaria de se aposentar ou quer saber se você pode se aposentar ou não? E muitas vezes refere o benefício de prestação continuada. É importante que vocês saibam que BPC não é aposentadoria, por quê? Porque a aposentadoria precisa de contribuição prévia. Para o BPC, você não precisa ter uma contribuição prévia, ele é um benefício socioassistencial. A assistência social, ela é uma política que independe dessa contribuição. Você não precisa ter anos de contribuição, como é o caso da aposentadoria, para ter acesso a benefícios e para, no caso, no futuro, você se aposentar. Ok? O BPC também ele não paga 13º salário, né? Há discussões sobre isso, mas de fato atualmente a gente não tem 13º para o BPC e ele também não deixa a pensão por morte, isso é uma regra, ok? A gente seguindo, bom, nós somos do Ministério da Cidadania. E aí vocês devem estar se perguntando, bom, eles trabalham com BPC, mas o requerimento é feito lá no INSS. Pois é, a gente tem aqui eu não vou dizer gestão casada, mas a gente tem aqui uma parceria, né, que é para além disso, na verdade, com o INSS. Então, a gestão do benefício de prestação continuada, isso envolve a coordenação, a regulamentação, todos os aspectos relacionados à gestão do benefício, né, especificamente, eles estão com o Ministério da Cidadania, né, e ficam ali na nossa secretaria, que é a Secretaria Nacional de Assistência Social. O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele faz uma outra parte que está relacionada com a operacionalização do benefício. O que é a operacionalização, Raquel? A operacionalização envolve o requerimento, envolve a concessão, envolve a revisão, envolve os processos de manutenção desse benefício, ok? Então, tudo relacionado à operacionalização fica com o INSS e a gestão fica com o Ministério da Cidadania. É importante salientar também que tudo isso é muito próximo e nós temos muita parceria com o INSS para poder tocar e fazer a gestão do BPC em todo o país. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar sobre um aspecto muito importante que tem a ver com a inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único. Bom, desde 2016, com esse decreto aí que vocês estão vendo, que é 8.805, é necessário que, tanto para o requerimento, quanto para a concessão, quanto para a revisão do BPC, tanto o beneficiário quanto a família dele estejam inseridos no Cadastro Único. E os dados têm de estar atualizados. Isso é muito importante, gente. Quer dizer, esse é um processo, para fazer um parênteses aqui e dizer para vocês, que a gente tem capitaneado e desenvolvido junto com vocês, gestores aí dos municípios e também com gestores estaduais, né, apoiando os municípios nessa tarefa desde 2016. Esse processo hoje, né, passados 5 anos praticamente, né, quase 5 anos, né, em que esse processo se iniciou, a gente hoje tem um total, um percentual, uma porcentagem, aliás, de 93% de beneficiários do BPC incluídos no Cadastro Único. Isso é muito? É muito sim. Por quê? No Brasil todo, a gente tem 4.600.000 beneficiários do BPC, sendo que boa parte desse grupo a gente tem, né, claro, pessoas com deficiência, que representam 2,5 milhões de pessoas, e pessoas idosas, que representam 2.100.000 pessoas. Então, tenham noção do que é isso, né? Trazer todo mundo para dentro do cadastro. E ao longo desses últimos 5 anos, essa tarefa, que é uma tarefa monstruosa e grandiosa, ela foi desenvolvida aí pelos gestores dos municípios, por vocês, né? Pelos gestores estaduais também, e a gente também foi fomentando diversas ações para que isso fosse feito. Por que é importante estar no cadastro? É o que a gente mostra a seguir para vocês. Bom, eu falei já desses esforços, ok, que vêm sendo feitos, e é isso. Por que é importante estar no cadastro?
Vocês devem conhecer o cadastro muito mais do que eu, né? O cadastro único, ele não é operacionalizado lá por nós, ele não exatamente, a gestão dele não fica com a SNS, mas fica no Ministério com outra secretaria, que é a SECAD, que é a Secretaria Nacional do Cadastro Único. Hoje ele tem uma importância tão grande que, inclusive, ele virou secretaria, né? Para quem conhece um pouco mais da assistência, vocês devem saber que antes o cadastro ele caminhava para a parte do Bolsa Família, e que depois se viu que o cadastro ele estava para além do Bolsa, e sempre foi essa perspectiva mesmo, né? E hoje a gente sabe da importância que é ter o beneficiário no cadastro, porque esse beneficiário, além de necessitar, né, da assistência social, precisar acompanhar ele em outras necessidades, para além da transferência de renda direta, né, que é o recebimento do benefício propriamente dito, é importante que a gente conheça essa família, saber quais são as necessidades dessa família, saber o que de fato essa família precisa e como nós podemos apoiá-las. Então, a inserção no cadastro, ela não era uma tarefa burocrática. Ela, sim, ela precisou ser operacionalizada e movimentou muitos municípios para que isso fosse feito, como eu disse, desde 2016. Mas há um motivo para isso. E o motivo é para que a gente conheça e se aproxime mais da realidade dessas famílias, né? Quem trabalha com pessoa com deficiência sabe também que durante muitos anos essas famílias ficavam naquele cômodo da casa que ninguém via. Às vezes a pessoa falecia, você nem sabia, nossa, mas tinha alguém aqui que morava, né? Eu não sabia, nunca nem viu aquela pessoa com deficiência. Então, a gente está falando de grupos, né, que historicamente eles foram excluídos, né? Eles estavam marginalizados, né, desse processo, inclusive de inclusão social, né, e de fato, a gente ver ali que tem uma família para ser atendida, que tem uma pessoa com deficiência, a gente está olhando para além também daquele beneficiário, mas de todo o seu núcleo familiar, ok? Vamos lá então, vamos seguir. Bom, a tarefa está aí acontecendo desde 2016 e ainda tem um remanescente que eu vou mostrar para vocês aí dos estados, dos municípios de vocês e dos estados, para vocês verem que ainda não terminou, embora a gente já tenha feito bastante coisa. Ao longo desses anos, em função de vários eventos, foi preciso adiar a inclusão cadastral desses beneficiários. A gente percebeu, enquanto gestão, pensando em 4.600.000 beneficiários, que não dava simplesmente para dizer, bom, até o final do ano, vocês precisam incluir todo mundo no cadastro, né? A gente sabia que seria uma tarefa que demandaria muito dessas pessoas, de vocês aí nos municípios. E aí a gente foi estendendo esses prazos, até porque a ideia não é suspender, não é bloquear benefício, não é inviabilizar um direito. A ideia é exatamente garantir que a gente consiga dar visibilidade a essas pessoas por meio do cadastro e dar visibilidade àquilo que elas precisam, né? Então, visando garantir a segurança de renda dessas famílias, visando também, nesse contexto, desde o ano passado, diminuir os impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus, né, e da Covid-19, sabendo que esses grupos são grupos, principalmente no início da pandemia, né, que eram muito atingidos, né, e que adoeciam muito mais gravemente, né, se infectados pelo novo coronavírus. Para proteger esses beneficiários e essas famílias, a gente foi modulando e foi fazendo a prorrogação desses prazos para a inclusão cadastral. A seguir, eu mostro para vocês aí, Matheus. Aliás, antes, né, é importante, sempre que vocês sabem, que esse cadastramento ele tem de ser realizado antes mesmo do requerimento do benefício. A gente pegou esse processo, né, que acontece já há alguns anos. Claro, eles não estavam no cadastro, então a gente fez o movimento de incluir o beneficiário no cadastro. Hoje nós estamos no movimento que é qual? A pessoa vai pedir o BPC, vai dar entrada no requerimento junto ao INSS. Antes mesmo dela dar entrada nesse requerimento junto ao INSS, ela precisa estar no cadastro único. Só ela que tem que estar no cadastro único? Não, se ela faz parte de uma composição familiar, essa família também tem de estar nesse cadastro e todas as pessoas, inclusive, devem estar com o CPF. Isso vale até para criança e adolescente, ok? Esse cadastro também, muito importante, gente, precisa estar atualizado. Nós iremos fazer um movimento agora, a partir do próximo mês, a partir do segundo semestre, né, mais especificamente, para que a gente possa ter essas informações atualizadas. Quem entrou no cadastro em 2016, hoje, em 2021, se só entrou em 2016 e nunca mais a gente viu aquela família, nunca mais a gente fez nenhuma atualização, bom, tem alguma coisa errada, a gente tem que buscar essa família e tem que fazer a atualização desse cadastro, né?
as normativas que regulamentam, né, e que tratam da atualização cadastral dizem que é necessário que, no mínimo, a cada 2 anos, essa atualização seja feita. É isso que a gente considera como sendo um cadastro atualizado. Então, será feito um movimento, tá? Além da gente incluir essas pessoas que faltam ser incluídas no cadastro, haverá um movimento para que a gente possa atualizar também essas informações cadastrais de quem já está incluído, mas que a gente precisa verificar qual é a situação dessas famílias também hoje em dia na atualidade. Ok? Pode passar, Matheus. Bom, eu falei para vocês dessa prorrogação dos prazos, né? Então, vocês veem aí, eu não vou citar todas as portarias, mas a gente tem várias portarias aí que foram editadas, exatamente porque a gente percebia que era uma tarefa grandiosa e porque em 2020 a pandemia surgiu e ela trouxe muitos desafios para todos nós, né? Principalmente os trabalhadores do SUAS. Né? A gente teve também a suspensão desse atendimento nas agências do INSS, então, assim, vários eventos ocorreram e era necessário que a gente olhasse para essa situação de uma forma mais minuciosa, enfim. Esse calendário de cadastramento, ele foi organizado em lotes. O que era feito? Bom, a gente precisa incluir esse monte de gente, esse monte de beneficiário, mais de 4 milhões no cadastro. Vai dar para incluir todo mundo de uma vez? Não, não dá. Então, o que a gente fez? A gente organizou pelo mês de aniversário que a pessoa tinha e organizou esses lotes, então. Isso para contar desde o começo desse processo. E, hoje em dia, a gente tem um remanescente aí de lotes, né, que precisam de lotes, né, que contemplam beneficiários, que têm data de aniversário a partir de setembro, né, que ainda a gente precisa vencer, tá? Pode passar, Matheus, que aí a gente vai mostrar exatamente aí para vocês esse calendário que está posto, ok? Olha aí, então, quem tinha até, aliás, isso é o que está vigente agora, tá? Então, isso ainda precisa ser feito. Em setembro, quem aniversariou em setembro, que é beneficiário do BPC, tem até o dia 30 de outubro de 2021, ok? Para poder entrar no cadastro. Quem é aniversariante de outubro, beneficiário do benefício de prestação continuada, até 30 de novembro. Que canta parabéns em novembro, 30 de dezembro. E em dezembro, até dia 30/1 de 2022, ok? Esse é o nosso planejamento, pensando em todas essas situações que eu já considerei, já falei aqui para vocês. Bom, essa tarefa é muito importante e eu acho sempre muito rico que vocês se vejam nesse processo, né? Imagino talvez que muitos técnicos que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, participaram disso, né? Ou envolvidos diretamente, ou envolvidos de alguma forma nesse processo de inclusão cadastral. Então, é fundamental que vocês possam enxergar a realidade de vocês, né? Porque a gente tem uma realidade aqui que a gente vê que é macro, mas vocês estão trabalhando aí no miúdo, que é onde as coisas acontecem, ok? Bom, vamos lá. Então, na região Nordeste, a gente fez uma separação aí, e ilustra aí quais são os estados, né? Que tem o maior número de pessoas ainda não inscritas no cadastro único. Então, esse é um dado que mostra para a gente, se vocês forem olhar aí, olha, Pernambuco é o que tem menos pessoas para a gente ainda colocar no cadastro, o estado de Pernambuco, tá? Com 6,56%. E a gente tem também Sergipe com 7,02%, que, percentualmente falando, né, claro, dentro desse conjunto, desse total de beneficiários, é o que ainda precisa... É o que, na verdade, precisa incluir menos pessoas nesse cadastro. Tem menos pessoas a serem incluídas nesse cadastro. E como mais pessoas a serem incluídas, a gente precisa demandar esforços, né, desses municípios do Piauí, que está com 9,18%, e também do Maranhão, que está com 11,39%. Ok? Pode passar, Matheus. Agora a gente vai falar especificamente de cada um dos estados. A gente começa com Alagoas. Bom, Alagoas, e eu trouxe uma informação diferente. No outro webinar a gente tinha trago informações, e aí o Matheus ele enriqueceu bastante esse momento aqui para a gente, trazendo o próprio mapinha. Porque, claro, a gente às vezes não coloca todos os municípios, mas eu imagino que vocês se reconheçam aí e saibam a situação de vocês. Só para vocês terem uma ideia, bom que todo mundo preste atenção. Esse que está mais clarinho do mapa, é que está com 0% de beneficiários para ser incluído no cadastro, ok? 0%, olha...
Joinha, joinha. Quem está com 1 a 4,99% de beneficiário a ser incluído é esse que está um pouquinho mais claro, tipo um nude, vamos pensar assim? Aí a gente tem com 5, quase 8%, né, 7,49%, esses que estão um pouco mais... É um nude um pouco mais forte, digamos assim. A gente pode trabalhar com paletas de maquiagem aqui, praticamente. E de 7,5% a 9,9%, a gente tem o que está um pouquinho mais escuro, mas ainda não é o mais forte. E o mais forte é o que tem mais de 10%. A nossa preocupação, claro, é com esses que estão com mais de 10% dos seus beneficiários do BPC ainda não incluídos no cadastro. Em Alagoas, a gente tem alguns destaques para os municípios. Pois é, tem gente que fez a tarefa bem bonita aí, né? A gente tem Belém, olha, Belém, gente, com mais de 100%. Tem Porto de Pedras, com 100% também, e tem Roteiro com quase 99%. E aí tem municípios que têm mais de 500 beneficiários do BPC, com maior porcentagem já inscritos no cadastro único. A gente tem Campo Alegre, Teotônio Vilela e também Colônia Leopoldina. Se você é de um desses municípios, fala ali no chat para a gente, tá? Vocês estão, esses municípios aí com uma porcentagem bem alta estão super de parabéns. Mas a gente entende também que esse é um trabalho que depende de vocês e que depende também de muita coisa, às vezes, para acontecer, né? Precisa de um carro, precisa de um carro ali dentro da assistência social, muitas vezes precisa fazer visita, às vezes a informação que está ali no cadastro não é a informação mais correta e vocês entram em contato com o beneficiário e não conseguem. Então, a gente sabe que essa realidade ela é difícil, mas então a gente parabeniza os esforços aí de vocês. Agora a gente vai para outro estado, a Bahia. E aí, na Bahia, a gente vê o mapinha, aí são outras cores, tá? Sempre o mais escuro é aquele que demanda mais atenção, e os municípios com maior percentual de inscritos são Abaíra, Ibiqueira, Muniz Ferreira e Nova Redenção, tá bom? Eu não vou me ater tanto nos detalhes, senão eu acabo com a apresentação do Francis e depois a gente não tem tempo para a gente, responder as perguntas, e eu acho que vocês precisam desse momento, ok? Pode passar, Matheus. Perdão. O Ceará agora, então atenção para esses aí que estão mais escuros, né, com a cor mais escura no mapa, e Guaraminga, acho que é isso, né? Piquet Carneiro e Nova Olinda são os municípios do Ceará que têm o maior percentual de inscritos no cadastro único. Maranhão também. Lembrando que esses slides a gente vai disponibilizar também para vocês depois. Então, não se preocupem em fazer anotações, enfim, a não ser que vocês queiram, claro, mas se vocês quiserem ter esse momento assim, não, quero prestar atenção direitinho e depois eu vejo, eu olho esses slides, né? Fiquem tranquilos. Aqui a gente tem o Maranhão também, olha, o Maranhão realmente tem muitos municípios que demandam uma atenção maior para a inscrição desses beneficiários no cadastro único, com destaque para Araguanã, dentre os com mais inscritos, tá? Bernardo do Mearim, São Domingos do Azeitão, São Raimundo do Doca Bezerra e Sucupira do Riachão. Bom, temos a Paraíba. A Paraíba também é um mapa misto, né? É legal a gente ver pelo mapa, né? Para a gente perceber, né? Que tem estados que sim demandam uma atenção maior nossa, né? Enquanto governo federal e mesmo enquanto gestores, né? Se vocês estão me vendo, mas os que têm o maior percentual de inscritos no Cadastro Único na Paraíba são Boa Vista, Ibiara, Santa Cruz e tem mais outros 26 municípios. A Paraíba está bem bonita ali nesse mapa, né? Pernambuco chega para vocês, a gente mostra o mapinha de Pernambuco, a gente tem uma situação muito boa até, né, se a gente for olhar o mapinha, para ver que o percentual, na verdade, é bem reduzido, né, de municípios que têm uma necessidade de incluir muitas pessoas no cadastro, né, essa não é a realidade de Pernambuco. E aqueles que têm o maior percentual de beneficiários inscritos no cadastro são Ingazeira, Ibirajuba e Santa Terezinha. A gente tem o Piauí também. O Piauí também demanda uma atenção maior, né? A gente vê que tem alguns municípios, né, com uma área bem extensa e que tem uma necessidade de inclusão aí, de muitos beneficiários ainda, mas aqueles que têm maior percentual de inscritos no cadastro único são Buriti dos Montes, Dom Expedito Lopes, São Francisco do Piauí, e temos ainda mais 40 municípios nessa situação.
Rio Grande do Norte. Bom, Rio Grande do Norte tem uma situação que tem muita gente ainda para ser inscrita, mas ao mesmo tempo que tem um percentual ainda, tem alguma coisa que ainda precisa caminhar um pouquinho para chegar nesse 100%. E aqueles municípios que estão com a porcentagem de mais beneficiários inscritos no Cadastro Único são Carnaúba dos Dantas, Felipe Guerra, São Fernando e ainda tem mais 11 municípios aí do Rio Grande do Norte. Sergipe, acho que para a gente fechar, e a região Nordeste, a gente tem o Sergipe com uma situação mais confortável mesmo, né? Mas ainda também tem algumas necessidades, me parece que o maior conjunto aí de municípios é de 5% a 7,49% ainda de inscritos, né? De beneficiários para serem inscritos no cadastro, mas temos um conjunto de municípios que já atingiu esse 100%, que são Amparo de São Francisco, General Mainardi e Frei Paulo. Bom, os requisitos do BPC. A gente vai falar um pouquinho agora para vocês e a gente vai rememorar algumas outras questões que a gente já falou. Pode passar, Matheus. Bom, os requisitos são basicamente renda, idade e deficiência. A renda, a gente já falou que a renda tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo, o que hoje está no valor de R$ 275. Esse é o valor por pessoa da família, ok? Bom, o critério da idade é que, para ser pessoa idosa e ter direito, fazer jus ao BPC, tem de ter 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência, na verdade, ela pode pleitear com qualquer idade, mas ela passa por uma avaliação social e por uma perícia médica no INSS. Pode passar, Matheus. Bom, o que a gente entende como deficiência para o BPC? E aqui eu trago o texto legal. Ela é entendida como uma condição que apresenta impedimentos de longo prazo. Isso significa que seja, por no mínimo, 2 anos. Tá? Tanto de natureza física, quanto mental, intelectual ou sensorial. E significa que essa diferença, quando essa pessoa com deficiência, né, ela está na sociedade, ela encontra barreiras. Né? E isso pode dificultar que ela participe de forma plena e efetiva da sociedade. Né? Porque o problema em si, a gente sabe, não é a deficiência. O problema é a interação da deficiência com as barreiras, que são várias. E a gente pode discutir sobre barreiras arquitetônicas, as barreiras até dentro dos próprios serviços públicos, né, que existem para que as pessoas tenham acesso. Às vezes a gente não tem acessibilidade digital. Então, tem vários componentes que a gente pode citar aí nesse campo relacionado à deficiência. Então, a deficiência ela é sempre pensada nessa interação com a barreira, ok? E sendo impedimento de longo prazo, né, por no mínimo 2 anos. Lembrando que o BPC ele não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social, ok? Ou de outro regime, exceto com assistência médica, a pensão especial de natureza indenizatória ou a remuneração do contrato de aprendizagem. Aqui a gente pode passar o requerimento do BPC. Bom, eu acho que essa parte é com o Francis agora, não é, Francis? Então é o seguinte, antes da gente começar sobre o requerimento do BPC, eu vou passar a bola para o meu colega e meu chefe também, que é o Francis Magalhães, que é o coordenador geral de benefícios assistenciais, e aí a gente vai entrar nesses aspectos que estão relacionados, sim, com a operacionalização do BPC, mas que tem uma interface muito grande com a assistência social. Então, é muito importante que vocês estejam atentos, até porque imagino que muitos beneficiários ou pessoas que querem pedir o benefício, elas demandam essas informações aí de vocês. E é importante, então, que vocês saibam, ok? Eu vou passar, então, para o Francis. Está me ouvindo, Francis? Sim, estou ouvindo, Raquel. Obrigado. Tá, joia. Já eu vejo vocês, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu sou Francis Magalhães, sou servidor de carreira do INSS, cedido ao Ministério da Cidadania e, atualmente, coordenador-geral da gestão do benefício de prestação continuada. Dando continuidade à nossa apresentação, eu irei falar um pouco sobre o requerimento do BPC, que vocês sabem, né, que todo beneficiário do BPC hoje é obrigatório a inclusão no Cadastro Único, estar inscrito no Cadastro Único desde 2016, com o decreto 8.805, essa obrigatoriedade passou a ser executada junto ao INSS. Então, hoje, é muito comum que os cidadãos, ao requerer o benefício de prestação continuada, eles compareçam primeiro junto ao CRAS.
para realizar a inscrição no cadastro único ou, já tendo a inscrição realizada, executar a atualização. Então, para receber o BPC, é importante vocês todos saberem que não é necessário a atuação de intermediário ou de agenciadores. Vocês técnicos e gestores, precisam repassar essa informação aos requerentes do BPC. E, assim, nos últimos anos, o INSS vem passando por uma transformação no atendimento. O atendimento do INSS hoje, ele, em sua grande maioria, ele é um atendimento remoto. O que é o atendimento remoto? É o atendimento executado pela Central 135, a Central de Telefone 135, ou pelo site ou aplicativo denominado Meu INSS. Por gentileza, Matheus. Para fazer o requerimento hoje, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, e para isso são aceitos cópias simples dos documentos, seja documentos do requerente, do representante legal ou de outras pessoas da família. Outra questão muito importante é que todos esses membros da família, eles precisam ter o CPF, e o CPF estar constando também no cadastro único, porque hoje o INSS, a partir do requerimento, ele começa a enxergar todos os dados desse requerente e do seu grupo familiar a partir do cadastro único. Esses dados são extraídos diretamente do cadastro único e migrados para o banco de dados de requerimento no INSS. Matheus? Como calcular renda por pessoa da família? Para calcular renda per capita, conforme prevê a norma, a renda per capita familiar ela precisa ser menor que 1/4 do salário mínimo para que o requerente tenha direito ao BPC. E como é que é feito isso? Se soma todos os rendimentos recebidos pelas pessoas da família e divide pelo número delas. Mas cabe observar que nem todas as pessoas da família compõem a família BPC, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Assim como nem todos os rendimentos recebidos, eles são somados e passam a valer para a aferição dessa renda. O que é que deve ser somado para compor a renda da família BPC? Salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo e rendimentos auferidos do patrimônio. E o que é que não é somado, o que é que não é contabilizado para a aferição dessa renda? A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz ou estagiário, recursos de programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, benefícios e auxílios assistenciais eventuais e temporários, BPC, esse aqui é muito importante, gente, esse último, BPC ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso com mais de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, para fins de concessão do BPC a outro idoso ou outra pessoa com deficiência da mesma família. Desde 2020, já não há esse cômputo quando você tem na família um idoso que recebe um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, e tem outro idoso que, por nunca ter exercido atividade profissional, não alcançou a aposentadoria, seja ela pelo regime próprio ou pelo regime geral, esse idoso, ele pode requerer o benefício de prestação continuada destinado ao idoso, porque a renda per capita familiar não contabilizará o salário mínimo recebido pelo seu cônjuge ou companheiro. Assim como existe uma pessoa com deficiência que ela recebe o BPC ou outro idoso que recebe o BPC idoso, esses benefícios também não são contabilizados para fins de requerimento de um outro BPC na mesma família. Ou aquela pessoa com deficiência que teve condições de exercer atividade remunerada e ingressou no mercado de trabalho durante algum período e alcançou a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, sendo essa aposentadoria no valor de um salário mínimo, ela também não é contabilizada para fins de requerimento de um BPC para outro membro da família. E como é que é calculada essa renda per capita? Soma todos os valores e divide pelo número de pessoas da família. Se o resultado desse valor for menor que 1/4 do salário mínimo,
o requerente pode receber o BPC, desde cumpridos os demais critérios, que a gente vai falar também um pouco à frente. Outra coisa que é muito importante é que pode ser deduzido o valor mensal gasto, seja pelo idoso ou pela pessoa com deficiência, como medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas, desde que essas tenham prescrição médica e que o requerente apresente declaração de que o órgão da rede pública de saúde não fornece. Vocês que trabalham mais próximo ao BPC sabem que é muito comum o INSS, no decorrer da análise do requerimento do benefício de prestação continuada, realizar uma exigência quando verificado que a renda per capita familiar daquela família do requerente do BPC possui uma renda maior que 1/4 do salário mínimo. O INSS emite hoje uma exigência para que aquele requerente apresente os documentos já citados com gastos, para que esses gastos possam ser deduzidos da renda familiar, e aí, a partir disso, uma nova verificação para verificar se esse requerente, então, atingiu a margem de menor de 1/4 do salário mínimo per capita. Atualmente, o INSS vem realizando algumas atualizações no sistema de requerimento, e hoje esse gasto ele não é mais solicitado por exigência. Vocês sabem que a exigência no INSS ela traz um lapso temporal muito maior para a conclusão do requerimento desses benefícios. Então, hoje, um requerente de BPC, ao solicitar o benefício junto aos canais remotos do INSS, ou mesmo de forma presencial, ele já apresenta no ato do requerimento os valores com esses gastos, os documentos desses gastos que são necessários para a análise do benefício. Então, hoje, nas próprias telas que precisam ser preenchidas ao longo do requerimento, já é ofertado ao requerente a possibilidade dele apresentar esses documentos com gastos em medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas. Outra coisa importante a ser dita é que pessoas idosas ou com deficiências que residam sozinhas ou se encontram em serviços de acolhimento ou em situação de rua, elas têm direito ao BPC, desde que atendam os requisitos para recebimento do benefício. Em se tratando de pessoa idosa, a renda ser inferior a 1/4 do salário mínimo, em se tratando de ter 65 anos, e pessoa com deficiência ter a renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, no caso, se é pessoa de família unipessoal, porque reside sozinha, e passar pela avaliação médica e social para verificação da deficiência. O grupo familiar do BPC. A família considerada para o BPC é formada pelos seguintes membros, desde que esses residam na mesma moradia, na mesma unidade familiar, que é o beneficiário, que já é titular do BPC, ou o requerente, o seu cônjuge ou companheiro, pais, inclusive padrasto ou madrasta, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores de idade tutelados. São somente esses o rol de pessoas que são consideradas para verificação, inclusive, da renda. Então, se eu tenho um requerente do BPC, que ele mora com a sua esposa e os seus filhos, mas que a sogra dele também mora nessa unidade familiar, a sogra dele não compõe esse grupo familiar para fins de aferição de renda do BPC. Apesar de compor para dentro do cadastro único a mesma família, quando o INSS enxerga a família para dentro do cadastro, eles somente elegem para a família BPC esses já citados, que é o beneficiário, o cônjuge, o companheiro, pais, inclusive padrasto ou madrasta, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e os menores de idade tutelados. Nada mais que isso. Agora vamos falar um pouco da avaliação da deficiência. Como que é realizada a avaliação da deficiência e qual o seu objetivo? O objetivo da avaliação da deficiência é constatar os impedimentos de longa duração que limitam a pessoa em suas tarefas diárias ou em sua participação efetiva na sociedade. E como que é realizada essa avaliação no requerimento do BPC? Essa avaliação é realizada por 2 profissionais, que são os médicos peritos, que atendem nos postos físicos do INSS, nas agências da Previdência Social, e os assistentes sociais.
Esse serviço ele é presencial, previamente agendado. No fluxo de hoje, o INSS agenda esse serviço, tem um requerimento pendente, ele agenda e comunica ao requerente esse agendamento, tanto da avaliação médica quanto da avaliação social, e o requerente, em contrapartida, precisa comparecer àquela agência indicada para a realização dessas duas avaliações. Para essa situação, gente, o INSS também vem realizando algumas atualizações sistêmicas. Matheus, por favor, volta ao slide anterior. Algumas evoluções sistêmicas para que essas agendas elas tenham uma maior celeridade. Então, há uma previsão, a partir do dia 21 de junho, que dos requerimentos que forem feitos nos canais remotos do INSS, o requerente já saia com a data fixada da agenda da avaliação médica e da avaliação social, desses dois serviços. Então, o que acontece até agora é que ele faz o requerimento e aguarda o INSS comunicar posterior essa agenda da avaliação social e médica. A partir do dia 21, há uma previsão de que o INSS já consiga realizar esse requerimento, já realizando a fixação da data e horário local, tanto da avaliação médica quanto da avaliação social. E isso não vai alcançar somente os requerimentos futuros. Todos os requerimentos que estão pendentes de análise, que ainda não possuem data de realização da avaliação social e da avaliação médica, os requerentes podem estar entrando em contato com o INSS por meio dos canais remotos ou por meio do e-mail INSS para estar realizando o agendamento desses dois serviços. Essa informação que eu dei, conforme eu já falei, é uma previsão de que seja a partir do dia 21. Em sendo, nós, do Ministério da Cidadania, iremos lançar um informe dando ampla divulgação a essa modificação no rito de requerimento do BPC. Por favor, Matheus. Vocês sabem que as pessoas com deficiências, elas lidam não apenas com suas condições físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, mas também com a interação dessas no contexto em que vivem. E, por isso, a importância do olhar social, que amplia a visão médica no processo de concessão do BPC, no processo da avaliação da pessoa com deficiência. Agora, nós temos duas informações super importantes e que são poucos disseminadas para dentro da rede municipal. É que, quando comprovada a impossibilidade de deslocamento do requerente, seja pessoa com deficiência ou idoso, até o local da realização da avaliação, essas serão feitas em seu próprio domicílio ou na instituição em que a pessoa estiver internada ou acolhida. O INSS fornece esse serviço para que os seus profissionais, seja ele médico ou assistente social, em comparecer, seja no domicílio ou seja no hospital em que a pessoa estiver internada ou na instituição em que ela estiver acolhida, para realizar a avaliação social e a avaliação médica. Outra questão é quando o agendamento desses serviços presenciais, a avaliação social ou a avaliação médica, ela é agendada para um município diferente do município de residência do requerente, o INSS ele deve pagar as despesas de transporte e de diárias para esse requerente no dia da realização dessas avaliações. Pode passar, Matheus. Agora vamos falar um pouco sobre o fluxo da concessão do BPC. O requerente recebe uma carta do INSS informando que o BPC foi concedido ou não. E o INSS avisa quando e em qual agência bancária a pessoa receberá o benefício. Vocês sabem, e aqui eu faço uma observação, a importância que existe hoje das informações desse requerente junto ao cadastro único. Para o requerente do BPC idoso, em havendo toda a conformidade dessas informações no cadastro único, esse reconhecimento ao direito ao benefício se dá de forma automática. O INSS hoje possui um cruzamento de dados, a partir das informações constantes no cadastro único, ele convalida essas informações junto a outras bases governamentais. E estando todas em conformidade, o INSS já reconhece o direito ao benefício de forma automática. Hoje, o BPC idoso,
ele tem uma celeridade no processo de concessão muito grande, mas essa celeridade precisa que os dados do cadastro estejam todos bem preenchidos e condizentes com uma realidade, seja ela no tocante à renda do grupo familiar, seja ela com relação ao número de CPF. Para saber se o benefício foi liberado, basta o requerente ligar na Central 135 ou consultar por meio do aplicativo de celular Meu INSS ou por meio do próprio computador com acesso à internet. O BPC ele é pago por meio de cartão magnético. O cartão magnético é gratuito e o beneficiário não precisa comprar nenhum serviço ou produto do banco, mas é facultado também a este beneficiário, caso ele queira receber o benefício por meio de conta corrente ou conta poupança. E se o requerente tiver o benefício indeferido, o requerimento do BPC indeferido, o que é que ela pode fazer? Ela pode dar entrada no recurso no prazo de 30 dias, ou ela pode também requerer outro benefício. O INSS, ele vem deferindo alguns benefícios, e já foi colocado aqui no chat, pelo fato do requerente não comparecer no dia da marcação do exame médico ou da avaliação social. Então, é assim, a agenda é prévia, ela é comunicada. Se naquela agenda o requerente ele não compareceu para análise, para avaliação, esse benefício ele é indeferido em 7 dias. E aí, somente requerendo um novo benefício para que esse requerente possa ter o direito assistido, se for o caso. Então, a gente solicita que vocês deem ampla divulgação para esse público, da importância deles comparecerem no dia e no horário agendados, para que a gente não passe por essas situações. O requerimento do BPC ele é indeferido pelo INSS quando? Geralmente, quando a renda da pessoa da família não atende os requisitos de concessão do benefício, ou seja, a renda é superior a 1/4 do salário mínimo, apesar de ofertada a possibilidade dele apresentar gastos com o que já foi dito, ainda assim, sendo a renda superior a 1/4 do salário mínimo per capita, esse benefício é indeferido. Ou, nas avaliações social e médica, não ficar comprovada a deficiência. BPC em municípios de situação de calamidade pública. Os beneficiários do BPC que moram em municípios que seja decretada situação de calamidade pública por desastre natural e que essa calamidade seja reconhecida pelo governo federal, pode sacar o benefício no primeiro dia do cronograma do pagamento, enquanto durar o estado de calamidade pública. Quando a calamidade pública ela é reconhecida pelo governo federal, o INSS passa a pagar todos os beneficiários, sejam ele público do BPC, seja ele público do benefício previdenciário. Todos esses beneficiários têm o crédito disponível para saque no primeiro dia da janela de pagamentos do INSS. E qual a janela de pagamentos do INSS? O INSS começa a pagar nos 5 dias últimos, nos últimos 5 dias do mesmo mês e vai até os 5 primeiros dias úteis do mês subsequente. Então, assim, para os municípios atingidos com calamidade pública, paga-se a todos os beneficiários no primeiro dia do pagamento dentro do mês corrente. Além disso, o INSS disponibiliza um crédito extra para todos esses beneficiários, e aí eles podem estar solicitando junto ao correspondente bancário ou ao próprio banco, onde eles recebem o benefício, para sacar esse valor integral de mais um salário, e esse salário que é solicitado, esse salário extra que é solicitado, ele é ressarcido após 3 meses do seu recebimento em 36 parcelas sem juros ou taxas. Só cabendo salientar que, toda vez que existe situação de calamidade em uma localidade e que isso alcança um ou mais municípios, reconhecido isso pelo governo federal, nós, do Ministério da Cidadania, damos ampla divulgação àquela rede municipal de assistência local sobre o reconhecimento da calamidade, para que seja dada ampla divulgação ao público do BPC sobre essas duas situações, que é o recebimento sempre no primeiro dia do pagamento e a disponibilidade de receber um valor de um salário sendo devolvido em 36 parcelas sem juros após 3 meses desse recebimento.
Pode seguir, Matheus. Vou falar agora um pouco da rotina de bloqueio, suspensão e cessação do BPC, que isso foi instituído junto com a portaria do Ministério da Cidadania número 631 de 2019, que é a portaria que traz a inclusão do público do BPC no cadastro. E para todo esse público do BPC que não estava incluído no cadastro único, nós emitimos cartas conforme os lotes que a Raquel bem colocou, e todas as pessoas que tiveram o envio dessas cartas, que é por meio de aviso de recebimento, e que nós não tivemos a confirmação que aquela carta foi recebida pelo beneficiário, seja porque ele mora na zona rural, seja porque ele mora em localidade do município em que o correio não efetua o serviço de entrega de cartas, ou porque mudou de endereço, ou por qualquer outra situação, esse AR retornou para nós do Ministério da Cidadania com a informação de que ele não foi entregue, nós efetuamos o bloqueio desse crédito para fins somente de notificação do beneficiário. E o que é o bloqueio? É uma impossibilidade temporária da movimentação do valor do benefício no banco. O dinheiro vai para o banco, que ele costuma receber, contudo, ele vai bloqueado. E esse crédito só é desbloqueado quando o requerente entra em contato com o INSS por meio do 135. O 135 o notifica, numa ligação gravada, informa da necessidade dele da inclusão no cadastro, e no dia subsequente a essa ligação, em 24 horas, o crédito está normalmente disponível para saque. Então, o beneficiário ele é notificado para regularizar a situação cadastral. De praxe, a notificação é realizada por meio de carta. Há também a notificação por meio do demonstrativo de crédito do benefício, que é o demonstrativo que é disponibilizado junto aos canais de atendimento do banco em que ele recebe o valor. Só que quando não se consegue notificar o beneficiário nem por carta, nem por meio do demonstrativo de crédito, é que é feito o procedimento já dito anteriormente por mim, que é o bloqueio. Então, caso tenha o benefício bloqueado, o beneficiário deve entrar em contato com o INSS em até 30 dias, por meio do telefone 135, e no dia subsequente ele já tem o crédito lá disponível para saque. Nessa ocasião, ele é notificado de como proceder à regularização cadastral junto ao CRAS, e tem o crédito do benefício desbloqueado e disponível para saque no dia seguinte. Uma informação muito importante que a gente já realizou, e eu vou frisar novamente, é a importância do número de CPF no cadastramento desses beneficiários do BPC, não somente deles, como de todos os seus componentes do grupo familiar, para fins de verificação. Nesse fluxo de operacionalização da portaria 631, nós tivemos muitos casos em que foi efetuado o bloqueio, foi realizada a inscrição junto ao cadastro único, contudo, na realização dessa inscrição, o técnico não preencheu o campo CPF, e como o campo do CPF vazio, no nosso batimento para verificação se consta a inscrição desse beneficiário junto ao cadastro único, ele retorna como se não consta. Por quê? Porque esse batimento é feito por meio do número de CPF. A chave desse batimento é o CPF. Então, o CPF vai à base cadastro único e não verifica a inscrição, porque o campo CPF não foi preenchido. Então, que vocês tenham a atenção de beneficiário do BPC, todos os componentes da família precisam estar com o número de CPF preenchido. E quando eu falo família, pelo menos da família BPC, a família considerada para o BPC. Suspensão e cessação. A suspensão ocorre quando comprovadamente o beneficiário teve ciência de sua pendência no cadastro único e não regularizou a situação cadastral nos 30 dias. Seja a notificação realizada por meio de AR, por meio do demonstrativo de crédito bancário, ou pelo processo de bloqueio e desbloqueio do crédito realizado pelo 135, passados 30 dias, quando a gente verifica que, após a notificação, esse beneficiário permanece sem realizar a sua inscrição no cadastro, o benefício é suspenso. A suspensão também acontece quando o beneficiário e sua família se inscreve no cadastro único e o responsável pela unidade familiar não informou o número do CPF, conforme eu já havia dito anteriormente. O beneficiário que tiver o pagamento suspenso e regularizar a situação cadastral não precisa comparecer a uma agência do INSS.
o batimento é feito também de forma automatizada e verificado, o benefício está suspenso, mas foi verificado que ocorreu a inscrição junto ao cadastro, o requerente basta ligar na Central 135 ou realizar a execução no sistema remoto por meio do Meu INSS e solicitar a reativação do benefício. Caso esse benefício seja suspenso, fique 60 dias sem nenhuma ação do beneficiário para realizar a inscrição e solicitar a reativação, percorrendo um lapso temporal de 60 dias, esse benefício é cessado. Esse procedimento de cessação, ele foi modificado no período da pandemia e todos os benefícios de prestação continuada que foram cessados em decorrência de não inscrição no cadastro único, mas que a gente, ao longo do tempo, verificou que a efetivação dessa inscrição, nós, juntamente com o INSS, promovemos a reativação de todos esses BPCs que estavam suspensos ou cessados em decorrência de não inscrição no cadastro único, quando verificamos que o requerente teve a situação regularizada junto ao cadastro. Pode passar para o próximo, Matheus. Agora eu vou falar um pouco da portaria conjunta número 7 de 2020, de setembro. Apesar de eu já ter falado algumas coisas durante a minha fala, eu vou frisar novamente. Hoje o requerente ele não precisa apresentar aqueles 2 formulários em que ele descrevia quais as pessoas das famílias e as suas respectivas rendas. Isso hoje ele preenche no próprio ato do requerimento. A família constante no cadastro, ela é apresentada ao requerente no canal remoto do requerimento e o requerente somente preenche o grau de parentesco e o estado civil daquela pessoa da família, que essas 2 informações não constam no cadastro, mas assim, precisa saber, geralmente no cadastro consta em relação ao responsável familiar que efetuou a inscrição, que nem sempre é o requerente do BPC. Então, assim, para dentro do requerimento do INSS, lá para fins de requerimento do BPC, seja idoso ou pessoa com deficiência, é apresentada a composição familiar somente do grupo familiar, conforme o conceito de família BPC, e esse requerente somente preenche o grau de parentesco e o estado civil, complementando já as informações do cadastro. Pode passar, Matheus. Essas informações, conforme eu já disse, ela é buscada do INSS junto à base do cadastro único. Isso porque na inscrição ou na atualização cadastral, esses dados foram informados pelo requerente ou pela pessoa responsável familiar. Assim, a pessoa que pede o BPC não precisa prestar essa mesma informação novamente. E tem mais, o requerente do BPC comprova que são verdadeiras as informações declaradas no pedido do benefício por meio de assinatura, que pode ser eletrônica, ou por acesso com usuário e senha, certificação digital ou biometria. Outra novidade da portaria é que o requerente pode dar entrada no requerimento, mesmo se não tiver os documentos originais. Com cópias simples dos documentos, essas já são aceitas pelo INSS de regra. Isso vale também não somente para o próprio requerente, como também para todas as outras pessoas da família e para o representante legal. Lembrando também que isso não impede que o INSS peça a qualquer momento os documentos originais. No decorrer da análise desse requerimento, ensejando dúvida do servidor que está promovendo a análise sobre a veracidade das informações constantes naquele documento, o servidor pode, por meio de exigência, solicitar que seja apresentado o documento original. Mudanças no cálculo da renda familiar. Agora são deduzidas da renda as despesas com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas, sem a necessidade de agendamento para isso, que eu havia falado, que geralmente o INSS abria uma exigência. Hoje, essa apresentação desses documentos para serem deduzidos da renda, ela já é feita no próprio ato do requerimento inicial, seja ele realizado pela Central 135, seja por meio do canal remoto, ou seja, numa agência do INSS, num posto do INSS. Isso traz maior celeridade para o requerimento,
agilizando a concessão e evitando o deslocamento adicional do requerente à agência física do INSS. Lembrando que é preciso apresentar a prescrição médica e também a declaração da rede pública de saúde, que não fornece esses itens. Fluxos mais ágeis na avaliação médica e social. As avaliações médica e social são componentes indissociáveis da avaliação biopsicossocial utilizada para a caracterização da pessoa com deficiência no requerimento de BPC para a pessoa com deficiência. Essas avaliações, conforme eu já disse, são agendadas, elas são realizadas pela perícia médica e pelo Serviço Social do INSS, e a partir dessa portaria conjunta 7, elas podem ser feitas ao mesmo tempo. Ainda, agora não é preciso passar antes pela análise da renda para fazer essa avaliação. Eu já tinha dito, vou refrisar novamente, o INSS, a partir da portaria conjunta 7, ele pode fazer a análise da renda antes ou depois das avaliações sociais e médicas, assim como o agendamento, ele não precisa também ser primeiro agendada a avaliação social para depois a avaliação médica. A avaliação médica pode vir antes e a avaliação social depois. É isso que a gente tinha para falar um pouco para vocês. Agora a gente vai verificar o que foi colocado no chat, as dúvidas de vocês, e a gente vai estar esclarecendo uma a uma. Muito obrigado e seguiremos. Eu passo a palavra novamente para a Raquel. Tá joia, pessoal. Beck, você quer dar algum recado, falar alguma coisa? Antes da gente começar aqui vendo as perguntas que estão no chat e respondendo? Beck está na escuta? Então tá, acho que a gente pode ir dando continuidade, né? Daqui a pouco ele chega e se tiver algum recado a gente passa no chat e a gente informa vocês. Bom, a gente recebeu várias perguntas, eu vi aqui que a maior parte de vocês, imagino, pelas perguntas de vocês, tem já trabalhado com o BPC já há algum tempo e são perguntas bem qualificadas, com coisas que realmente têm sido modificadas e alteradas recentemente, e as dúvidas são basicamente de pessoas que já estão inseridas nesse processo há algum tempo. Né? Eu queria só fazer a ressalva, a Eliette, ela faz um questionamento sobre BPC na escola. Eliette, eu pediria para você, para que entrasse em contato com o e-mail bpcnaescola@cidadania.gov.br. Nós somos de uma área, nós somos do mesmo departamento, mas a gente tem outros colegas que trabalham especificamente com o BPC na escola, então eles vão poder te auxiliar muito mais do que nós nessa pergunta específica. Tá certo? Então, lembra BPC na escola. Também qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre o BPC na escola ou não conheça, pode buscar esse contato. bpcnaescola@cidadania.gov.br. Ok? Bom, acho que antes da gente conversar, né, Francis? Acho que as pessoas perguntaram muito sobre algumas questões relativas ao INSS. É importante esclarecer que, embora nós sejamos gestão, a gente tem a felicidade, eu principalmente, de contar com o Francis, que é técnico de seguro social também, e ele conhece muito do INSS porque trabalhou muitos anos lá. E a gente tem uma interface, uma proximidade com o INSS que nos permitem entender alguns processos e trazer para vocês, porque de forma não dá para fazer as coisas tão separadas e fragmentadas. Na ponta, o beneficiário, ele não é fragmentado, né? Essa complexidade, ela vem de uma vez só, né? Então, é importante que a gente conheça isso. Mais especificamente, algumas questões até já foram respondidas. Vocês perguntaram de campos de preenchimento obrigatório no cadastro único. Basicamente, precisa ter sempre CPF e atenção para a questão da renda. Todas as pessoas do grupo familiar, inclusive crianças e adolescentes, precisam ter esse dado do CPF informado no cadastro, né, Francis? Além disso, a renda também é super importante, né? É importante que essa informação da renda, ela esteja lá qualificada, mesmo que seja uma renda autônoma ou variável também. E vocês sabem que com essa alteração que vem desde 2020, mesmo a pessoa que recebe o BPC e compõe o mesmo grupo familiar, outra pessoa pode requerer o BPC também, dentro desse mesmo conjunto e grupo familiar. Esse BPC, ou esse benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, ele não entra no cálculo da renda. Então, não tem problema nenhum identificar ali no cadastro único essa renda do BPC, ok? Francis... Raquel, outra informação com relação ao cadastro é o campo de preenchimento com relação à deficiência
quando o Isso. requerimento for BPC pessoa com deficiência. Lembrando que no ano de 2020, devido à pandemia, nós pagamos a antecipação para o público que estava com requerimento pendente e que a inviabilidade de dar continuidade à conclusão desse requerimento, porque o INSS interrompeu seus serviços presenciais, né? A avaliação social e médica esteve suspensa. Então, a gente pagou para todo o público que estava com requerimento pendente junto ao INSS no ano de 2020, a antecipação no valor de R$600. Mas, para aqueles requerentes em que o campo da deficiência no cadastro único estava sem preencher, a gente não conseguiu realizar o pagamento. Para aqueles requerentes em que um campo CPF estava em branco no cadastro único, nós não conseguimos pagar essa antecipação. Então, assim, a gente está justificando porque vocês, mais do que ninguém, que estão na ponta e que lidam no dia a dia com esses requerentes, uns receberam e outros não, e a gente está aqui justificando por quê. Porque quando esse preenchimento não é realizado, isso inviabiliza a convalidação dos dados juntas às outras bases governamentais, porque hoje o requerimento do BPC ele traz como base de informações o cadastro único. Isso, só um pouquinho, gente, que eu estou ajeitando aqui. Francis, eles também têm uma dúvida sobre a ACT. Você acha que você pode contribuir com alguma coisa com essa questão, daquele acordo de cooperação técnica que as secretarias de assistência social do município podem firmar com o INSS? Então, o acordo de cooperação técnica ele é realizado o município junto com ao INSS. E esse acordo de cooperação técnica ele abarca não somente os benefícios assistenciais, o BPC idoso, pessoa com deficiência, assim como os benefícios previdenciários. Para realizar esse acordo, o município ele precisa entrar em contato com a gerência executiva do INSS, o qual o município é vinculado. E aí a gerência executiva do INSS irá passar todas as informações para a celebração desse acordo, assim como toda a documentação necessária. Certo. A gente falou também que tem algumas pessoas perguntando que a gente disponibiliza algumas listas, né? É importante que as pessoas saibam que dentro dos sistemas do Ministério, elas podem acessar, né, com senha, com perfil específico, né? Elas podem acessar as listas de beneficiários do BPC. Esse acesso, pessoal, ele pode ser feito tanto pelo RMA, o Registro Mensal de Atendimento, quanto pelo SIG-PBF, que é o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família. Tem um campo ali, SECAD, que aí vocês conseguem verificar as listas de beneficiários. E aí, dentro dessa estratégia que a gente está pensando em viabilizar a partir do próximo semestre, é nosso interesse, sim, que nas listas haja informação da atualização cadastral, né, Francis? Porque isso vai ser muito importante, né, para que as pessoas possam, então, atualizar os cadastros desses beneficiários que já estão no cadastro, mas que, bom, são cadastros de muitos anos que eu digo, 2016, 2017, enfim, né? Exatamente, Raquel. Quando a gente concluir, né, os efeitos da Portaria 631 de 2019, que se encontram interrompidos devido à pandemia, nós iremos realizar a rotina juntamente com a Secretaria de Cadastro, em uma rotina bastante semelhante ao realizado junto ao programa Bolsa Família. Contudo, para o público do BPC, a gente precisa informar a esse beneficiário sobre a sua desatualização junto ao cadastro para uma posterior suspensão do benefício. Então, assim, a gente vai utilizar o mesmo sistema já utilizado por os não inscritos, que é a emissão de AR, notificação por meio do demonstrativo de crédito bancário e o próprio bloqueio. E aí, não havendo a atualização cadastral ao final do prazo, o benefício será igualmente suspenso, porque essa é uma obrigatoriedade prevista em norma para os beneficiários do BPC. Ainda em relação a essa questão agora de cadastro, né? As pessoas também perguntaram desse tempo de repercussão, da informação que se coloca no cadastro, para a gente poder, então, ter essa repercussão acontecendo para o próprio beneficiário, para saber se está ou não atualizado, se está ou não incluído. Hoje esse tempo ele está variando quanto, Francis? Ele é automático? Como que é? Então, essa situação da informação do cadastro único migrar para a base de dados do INSS num tempo entre 30 e 45 dias
foi uma situação que, assim, a gente lidou com ela por muito tempo, no decorrer do ano 2019 e 2020 inteiro. Contudo, desde o início de 2021, que os servidores do INSS já possuem essa informação do cadastro único de forma online. Ou seja, se o requerente ou beneficiário do BPC comparece ao CRAS agora pela manhã, concluída a atualização, né, no cadastro, lá na gestão municipal, feita essa conclusão, essas informações atualizadas, elas automaticamente já migram para o banco de dados do INSS. Não existe mais essa discrepância, esse lapso temporal em a base ser atualizada no cadastro único e o INSS continuar enxergando por um tempo considerável a informação desatualizada. Hoje ela se dá de forma online. Online, né? É porque às vezes a gente até recebe e-mails, viu, pessoal, as pessoas questionando e falando, porque a gente compareceu na agência, pediram até para levar um formulário, uma comprovação. Então, saibam, tudo isso é online. Então, naquele tempo real que você colocou, o INSS ele já vai dispor daquela informação ali, né? Isso é muito importante para o CRAS saber, né? E para a gente poder informar o requerente do benefício ou mesmo o próprio beneficiário. Francis, eu acho que era legal também a gente trazer, tem outras questões aqui, viu? A gente tem tempo, então dá para a gente conversar algumas outras coisas bem recentes sobre o benefício de prestação continuada, que o pessoal perguntou sobre a renda hoje para o benefício, para o nosso benefício, né? Todo mundo sabe que, bom, ainda está menor do que 1/4 do salário mínimo, mas houve recentemente, né, uma alteração, ou na verdade, uma alteração, né, enfim, uma discussão que aconteceu, né, que vai mobilizar, que pode mobilizar uma alteração desse critério de renda a partir do ano que vem, né, e essa alteração veio com a MP, uma alteração na MP 1023, tá, pessoal? E além disso, eu acho que é legal, Francis, a gente falar com eles sobre o auxílio inclusão, que também está nesse MP, e que eu acho que ninguém perguntou e que talvez eles não saibam o que significa isso para eles também lá no município, né? Então, com relação ao auxílio inclusão, está previsto para ser instituído a partir do dia 1º de outubro, agora, de 2021, e terá direito ao auxílio inclusão todo beneficiário do BPC que ingressar no mercado de trabalho, com renda até de 2 salários mínimos. E todos os beneficiários do BPC que nos últimos 5 anos deixaram o benefício para ingressar no mercado de trabalho e efetuaram a suspensão especial junto ao INSS, considerando a suspensão, o que é a suspensão especial, é quando ele comparece ao INSS, solicita a suspensão do benefício porque ele vai ingressar no mercado de trabalho. Então, todo esse público que nos últimos 5 anos realizou esse procedimento, ele não está mais no BPC, mas ele está no mercado de trabalho e está com o BPC suspenso, porque ingressou no mercado de trabalho, ele passará a receber o auxílio inclusão a partir do dia 1º de outubro, desde que ele faça o requerimento do auxílio inclusão numa agência física do INSS, ou pelo 135, ou pelo meu INSS. Como eu falei, se dará a partir do dia 1º de outubro, e nós, do Ministério da Cidadania, daremos ampla divulgação sobre todas essas minúcias do requerimento do auxílio inclusão em época mais próxima a 1º de outubro. Qual foi a outra questão, Raquel? Anterior ao auxílio inclusão. Sobre a renda, eu acho que é importante eles saberem, né, que sim, essas discussões... Eu vi aqui no chat também muitas pessoas falando com relação ao processo de revisão do BPC e com relação à suspensão proveniente da revisão de renda. Uhum. Esse procedimento, ele é realizado, esse cruzamento de dados é realizado por nós, no Ministério da Cidadania, e repassado ao INSS, que emite um ofício de defesa ao beneficiário do BPC ou seu representante legal, quando existe representante legal para aquele benefício, e já no ofício já é evidenciada qual componente daquele grupo familiar possui renda, e essa renda vem elevando a renda per capita familiar para cima de 1/4 do salário mínimo. Então, para esses casos, vocês lá, técnicos e gestores do município, precisam verificar a questão dos gastos, né? Porque, assim, geralmente esse público, à época, eles não apresentaram gastos porque o benefício foi requerido numa época em que não existia essa possibilidade
de apresentação dos gastos. Então, assim, um primeiro passo a ser observado é isso. Existem gastos? Se existem, esses gastos precisam compor a apresentação de defesa desse beneficiário. E aí o INSS passará a realizar a análise da comprovação da regularidade desse benefício, fazendo a dedução desses gastos junto à renda familiar para verificação se, após essa dedução, ele atingiu a renda per capita familiar em sendo inferior a 1/4 do salário mínimo. Até sobre esses gastos, Francis, a gente tem algumas perguntas. Esse procedimento da revisão, da revisão também ele é executado todo por meio dos canais remotos. Sim, sobre essa questão dos gastos, e que a gente havia falado, né, que mesmo no requerimento, que vai vir um requerimento qualificado aí, e que aí as pessoas vão poder colocar esses gastos, elas questionam sobre a comprovação disso, né, porque, na verdade, tem que ter aquela negatória do Estado, dizendo que não fornece esse item, né, o item de saúde, uma prótese, uma órtese, uma fralda, uma medicação, e, ao mesmo tempo, também tem de haver essa prescrição médica, né, não pode ser só uma nota fiscal, por exemplo, para testar isso. Isso, além da negatória, a solicitação médica. Isso, tá. Tem questionamento. E a nota fiscal, Raquel, e a nota fiscal do valor desse gasto. Junto com essas outras coisas, né? Ela não pode vir sozinha, né? Exato. Tá. As pessoas têm perguntado também, e eu acho que é importante esclarecer um pouco desse tempo de análise do requerimento. Acho que veio muita coisa no chat. Quem sabe você possa falar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que realmente o processo, ele é um processo demorado, mas acho que a gente precisa esclarecer um pouquinho algumas coisas e algumas melhorias que estão sendo feitas também. Então, devido ao processo de transformação do INSS para o atendimento virtual, isso ocasionou um acréscimo no número de benefícios represados para análise do BPC, que foi agravado com a situação da pandemia no início do ano passado, em 2020. Então, assim, no início de 2020, como a gente já sabia, a gente já tinha o conhecimento do número elevado de benefícios represados e da interrupção da análise desses benefícios, a gente lançou a antecipação do pagamento para esses beneficiários no valor de R$600, conforme eu já havia dito. Aliado a isso, o INSS, juntamente com nós do Ministério da Cidadania, vemos promovendo ações junto, não somente a norma, como eu falei, do que trouxe a Portaria Conjunta número 7, em 2020, assim como adequações sistêmicas para possibilitar aos profissionais do INSS que eles consigam realizar as análises desses requerimentos que se encontram hoje represados de uma maneira mais célere. Então, assim, eu peço a vocês que fiquem atentos, inclusive, ao nosso blog da Rede SUAS, porque a gente vai estar soltando as informações nas modificações no rito desse requerimento, que trará, com certeza, muita celeridade ao processo, tanto dos requerentes que estão por vir, assim como dos requerentes que se encontram com o requerimento pendente hoje lá no INSS. E é uma coisa para breve, né? Então, pessoal, é bom acompanhar, viu, pessoal? Quem não conhece o blog da Rede SUAS, entra lá no nosso... A gente pode até disponibilizar aqui, né? Depois a gente vai pedir para o Beck, eu não sei, ou se o Matheus ele pode colocar lá no chat, essa informação do blog. E também pediram para que eu repetisse o e-mail do BPC na escola. BPC, acho que pode colocar também, viu, pessoal, no chat, bpcnaescola@cidadania.gov.br. Vou falar mais devagar, para quem não pegou, BPC, de benefício de prestação continuada, na escola, tudo junto, minúsculo, @cidadania.gov.br. E aí o blog da Rede SUAS, ele traz informações não só sobre o benefício de prestação continuada, mas sobre vários outros temas relacionados à assistência social. E ele é um espaço interessante para que vocês saibam, inclusive, sobre novas ofertas de apoio técnico. Recentemente teve até uma feita pela Proteção Social Básica.
né, algumas lives que são feitas pela própria Secretária Nacional de Assistência Social, a Ivelônia, além de materiais que são produzidos, documentos e, claro, informes, coisas que são muito úteis para vocês tocarem a vida aí no município e terem acesso a essa informação mais qualificada. A gente vai soltar, então, 2 informações novas para vocês aí muito em breve. Uma delas é do Auxílio Inclusão, que a gente acabou de falar, que vai começar em outubro, mas é importante que vocês já saibam que isso vai acontecer, tá? É muito importante. E essa questão do próprio requerimento qualificado, que a perspectiva é que confira maior agilidade nesse processo de requerimento do BPC, né? Para que, de fato, essas pessoas elas tenham acesso ao benefício. Acho que é legal falar também, Francis, que quando a pessoa ela dá entrada no requerimento, quando ela tem o benefício deferido, ela recebe desde a data de entrada do requerimento também, né? Exato, e a importância disso, Raquel, para que esse pagamento de todo esse período se concretize, é que eles compareçam às avaliações social e médica, porque hoje o não comparecimento está ensejando o indeferimento do requerimento e, consequentemente, toda essa perda financeira do pagamento desde a data que se deu entrada. Eu estou com um questionamento aqui de Kênio Sarmento. 2 pessoas da mesma família podem receber um BPC e uma aposentadoria por invalidez na mesma composição familiar? Kênio, sendo a aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo, sim. Hoje não há o cômputo quando se trata de benefício previdenciário no valor de salário mínimo, seja ele recebido por idoso, seja ele recebido por pessoa com deficiência. Sim. Bom, além disso, a gente tem algumas questões, a gente falou dessa comprovação de gastos, deixa eu ver. Sim, Francis, a gente teve uma lei recente, que foi aquela lei que transformou, né, que tornou a visão monocular como deficiência. As pessoas podem dar entrada nesse requerimento? Claro, né, elas precisam atender aos diversos outros critérios do benefício de prestação continuada, mas elas tendo visão monocular, elas podem dar entrada no requerimento junto ao INSS? Sim, elas podem dar entrada junto ao INSS, no BPC Pessoa com Deficiência, que a avaliação, conforme também a gente afirmou no decorrer da nossa apresentação, a avaliação da pessoa com deficiência, ela leva em consideração vários critérios, barreiras ambientais, para verificação se essa pessoa tem ou não direito ao BPC. Inclusive, tem uma pergunta que fala sobre os peritos médicos e a atuação dessa perícia médica. Como que seria essa análise? Eu sei que é alguma coisa muito específica do INSS, principalmente da área médica, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que vale a pena a gente dizer de qual que é o termo utilizado, porque se utiliza a CIF hoje em dia, né? Que é essa classificação internacional de funcionalidade, e acenar também que pode haver uma mudança recente, né, Francis, nessa avaliação. Sim, existe um estudo junto ao governo federal para que essa avaliação seja uma avaliação unificada. Essa pessoa com deficiência passe por uma avaliação por multiprofissionais e que essa avaliação ela seja considerada para todas as políticas e programas no âmbito do governo federal voltada para esse público. Isso vem sendo realizado pelo MMFDH, sim, e com a participação de nós, do Ministério da Cidadania, entre outros ministérios. Foi um estudo, inclusive, que já foi realizado, né, e que eles ainda estão num processo de discussão, já com o estudo feito, para poder, então, verificar essa possibilidade de implementação, né? Mas foi o que o Francis falou, a ideia é que, de fato, não sirva só para o benefício de prestação continuada, não. Sirva para que haja essa concessão e que seja, de fato, um formulário, né, uma avaliação robusta, completa, e que, de fato, ela espelhe a deficiência e faça essa avaliação, né, para que essa pessoa, esse usuário, seja da assistência ou de outra política, ele possa acessar outros serviços, programas e benefícios também. Né? Tem mais alguma pergunta que veio aí no chat? Eu estou vendo aqui o Matheus. Tem várias perguntas que eram muito parecidas, então a gente acabou trazendo elas juntas. Né? Sim, tem uma pergunta que veio bastante, Francis, aquela questão do deslocamento dessas despesas que são custeadas pelo INSS para deslocamento do requerente, que ele tem a perícia agendada, ele não mora naquele município, agendaram lá para uma outra cidadezinha. E daí ele precisa se deslocar. E aí, como é que ele faz esse pedido, essa solicitação? Tem alguma novidade sobre isso? Então, pessoal, a gente já vem discutindo junto ao INSS, solicitando a otimização desse fluxo para a efetivação desse pagamento. Mas, assim, hoje,
de que forma que é realizada. Geralmente, o requerente, ao comparecer à avaliação social, ele apresenta o comprovante da passagem, né? A administração hoje ela tem condições de saber que a pessoa reside em município diverso daquele em que ele está realizando a avaliação, e a partir da apresentação desses documentos da passagem é que a assistente social encaminha para o setor responsável para realizar esse pagamento. Esse pagamento, geralmente, ele é realizado junto à agência do Banco do Brasil, e quando esse requerente possui uma conta social na Caixa, ou conta em qualquer outro banco, também é importante ele já apresentar o número dessa conta, dessa agência, para que esse pagamento não precise ser realizado no Banco do Brasil, e sim já caia direto na conta que ele informou. E assim, né, Francis, a gente tem visto e tem recebido muita notícia de que cada município faz diferente, cada agência faz diferente. E a gente tentou trazer um pouquinho disso, né, para poder tentar construir algo que seja um fluxo um fluxo padrão, né, que a gente não tenha uma coisa acontecendo num município, numa agência, outra numa outra agência, né? Exato, Raquel. A perspectiva é que em verificando a divergência entre esses municípios de residência do requerente e da realização das avaliações, é que se crie já um canal do atendimento do canal remoto, para que o requerente possa verificar junto ao meu INSS essa previsão desse pagamento lá, para trazer transparência e celeridade ao fluxo. Bom, eu não sei se você tem mais alguma pergunta aqui, porque o Matheus, que é o nosso assistente aqui, um profissional super gabaritado, enfim, mas que nesse momento ele fica apoiando a gente aqui. Vocês ouviram a gente falando o tempo todo, né? Matheus, passa o slide, Matheus. E aí ele também estava compilando as perguntas aqui para a gente. Eu acho que dessas perguntas todas que foram encaminhadas para a gente, eu acho que todas a gente conseguiu atender ou responder, né, pessoal? De repente, aí quem que teve alguma questão que a gente não falou, não esclareceu, aproveita esse momento aqui que a gente vai conversar aqui e falar sobre alguns canais de informação para encaminhar a pergunta aí no chat, ok? Então, eu queria só ressaltar uma coisa novamente, Raquel. Então, assim, sim, claro. Vocês que conheçam família que possui mais de uma pessoa com deficiência, informem que todas as pessoas com deficiência do mesmo grupo familiar hoje possuem o direito ao BPC, pessoa com deficiência. Família que possui a pessoa que tem o BPC idoso, esse BPC idoso ele pode ser acumulado, seja na mesma família, seja com BPC, pessoa com deficiência, seja com outro BPC idoso. Assim como famílias que possuem um idoso aposentado ou uma pessoa com deficiência aposentada, é salário mínimo, a outra pessoa da família com deficiência ou idoso, ela pode requerer o BPC. Esses benefícios não computam para fins da oferição da renda familiar per capita. Enquanto você falava, Francis, veio uma pergunta aqui da Adriana. Ela pergunta se, em relação a esse benefício, que é o auxílio-doença, benefício previdenciário, né? Sendo de um salário mínimo, ele também é considerado ou ele é desconsiderado quando vai contabilizar a renda? O benefício de auxílio-doença ele é um benefício temporário, Adriana, previdenciário, temporário, porque aquela pessoa da família que está no mercado de trabalho, ela temporariamente está incapaz de exercer as suas atividades laborais. Contudo, no lapso temporal, que é considerado pelos médicos peritos em até 2 anos, ela precisa retomar o mercado de trabalho. Somente quando reconhecida que essa incapacidade que originou o auxílio-doença, ela é uma incapacidade que vai perdurar a vida inteira desse segurado do INSS, é que é concedida a aposentadoria por invalidez. Concedida a aposentadoria por invalidez, em sendo essa aposentadoria salário mínimo, aí sim, somente após isso, é que esse benefício de aposentadoria por invalidez, sendo salário mínimo, passa a não ser computado para dentro da renda familiar. Mas o auxílio-doença é computado sim. Certo. E aí agora a gente está caminhando para o encerramento, mas eu sei que o pessoal, a gente falou um pouquinho do auxílio inclusão e a gente meio que colocou uma rapadura na boca do povo, e aí falou, não, vai ser só para outubro, né? Mas eu acho que talvez, falando um pouquinho mais devagar, Francis, eles consigam entender que novidade é essa que vem aí a partir de 1º de outubro.
que é o Auxílio Inclusão, tá, pessoal? Vocês pediram, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, pessoal, há uma previsão do auxílio inclusão ter vigência a partir de 1º de outubro de 2021, e esse benefício será voltado para o público do BPC, pessoa com deficiência, que tenha condições de ingressar no mercado de trabalho. Esse beneficiário do BPC, caso tenha condições e opte em ir para o mercado de trabalho, e que neste mercado de trabalho ele tem uma remuneração de até 2 salários mínimos, ele terá o BPC suspenso e passará a receber o auxílio inclusão, no valor de meio salário mínimo. Isso, é de meio salário mínimo. Por todo o tempo, isso, que ele continuar no mercado de trabalho, podendo, ao final do contrato de trabalho, ele retornar ao BPC, ou assim como também ele poder galgar o caminho do regime previdenciário, solicitando um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Enfim, a intenção do auxílio inclusão é possibilitar que o nosso público do BPC, pessoa com deficiência, que possua condições e tenha a vontade dessa inclusão no mercado de trabalho, que é um avanço para esse público, que ele possa fazer isso com tranquilidade, com a segurança de receber meio salário mínimo do auxílio inclusão e mais o salário que lhe for cabido no limite de até 2 salários mínimos para ter direito ao auxílio inclusão. Isso vale não somente para o público hoje do BPC com pessoa com deficiência, mas para todo o público BPC, pessoa com deficiência, que teve o benefício suspenso para ingresso no mercado de trabalho nos últimos 5 anos. Tá, pessoal, acho que a gente esclareceu bem o auxílio, lembrando que essa é uma informação muito importante para vocês, mas, ao mesmo tempo, vocês vão ter informações mais informações sobre isso no blog da Rede SUAS, tá, pessoal? E também queria deixar o nosso e-mail de contato aqui. Tendo alguma dúvida, precisando conversar algo sobre o benefício de prestação continuada, alguma coisa que não tenha ficado esclarecida, nós temos um e-mail institucional. Eu mesma acesso, o Francis também acessa, a Matheus também. Então, assim, você vai estar falando aqui com a equipe, que é o bpc@cidadania.gov.br. Eu vou repetir de novo, BPC, de benefício de prestação continuada, bpc@cidadania.gov.br. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, até alguma questão que não foi esclarecida nesse momento, encaminhem para a gente o e-mail. A gente realmente tem um tempo muito curto, são muitos assuntos, são muitas informações, né? Mas a gente viu que a audiência aqui estava super qualificada, que vocês estavam fazendo questionamentos de quem já está trabalhando com isso há muito tempo. Isso é muito bom, né? E, ao mesmo tempo que a gente precisa reciclar e atualizar essa informação, a gente sabe que tem gente chegando também. Mas envie a sua dúvida para a gente. Outra informação importante, a gente vai disponibilizar os slides, ok? Fiquem tranquilos. Caso vocês queiram ter acesso específico aos slides, encaminhe o e-mail para a gente. O que acontece? Como o slide é um arquivo muito grande, a gente não consegue encaminhar por e-mail. E até enviando para vocês, ele acaba entrando na caixa de spam ou nem recebe, porque ele acha que é algum spam, algum vírus, alguma coisa assim. Então, o que a gente faz? A gente coloca um link no nosso site, né, que é o site do Ministério da Cidadania, para que vocês possam, então, baixar os slides, ok? Isso vai ser informado também para vocês. Outra informação importante, essa nossa conversa aqui vai ficar gravada. Então, vocês vão receber esse link também para que vocês possam acessar essa informação. Quem perdeu o começo, a gente teve uns pequenos probleminhas aí, algumas pessoas estavam com o link antigo, e aí também a gente havia encaminhado o link para essas pessoas, e talvez esse link não tenha funcionado. A gente tentou contornar a situação, mas pode ser que alguém tenha perdido o começo, tenha saído um pouquinho para resolver alguma pendência. Eu sei que vocês estão num horário também de trabalho aí, então fiquem tranquilos que vocês vão poder assistir a essa nossa conversa aí uma outra vez, mais vezes, tá? E também podem repassar aos colegas de vocês, aos colegas de trabalho de vocês, esse link, para que eles possam assistir, no caso, quem não teve oportunidade de vir, certo? Mais uma informação importante, bom, eu já falei do e-mail, eu já falei que vai ficar gravado e eu já falei dos slides. Eu acho que a gente chegaram 2 novas perguntas, Raquel. Ah, tem 2 novas perguntas. A gente só vai sair meio-dia daqui, hein, pessoal?
Então, vamos lá. Tem aqui a Elaine Moraes, ela pergunta aqui, no caso de uma família composta por 2 pessoas com deficiência e tem uma pessoa aposentada, é possível realizar o requerimento para o BPC para os outros 2 membros? Acho que a gente já falou um pouco disso, mas a gente reforça, né? Elaine, desde que essa pessoa aposentada ela receba salário mínimo e ela seja idoso com 65 anos ou mais, sim, pode requerer o benefício para os outros 2 membros. Ou a aposentadoria seja salário mínimo e seja de pessoa com deficiência. Certo. Eu tive um pequeno problema técnico aqui, mas eu já voltei. Bom, e tem também aqui uma pessoa que pede um esclarecimento sobre a suspensão do BPC quando você tem uma renda idêntica, é isso? Quando há renda idêntica que não faz parte da composição familiar. Eu não sei se eu entendi a pergunta. É quando a renda identificada não faz parte da composição familiar. Da composição, isso. Isso. Olha, pessoal, toda renda identificada, ela faz parte da composição familiar porque aquela pessoa que possui a renda, ela está no cadastro único como pessoa da unidade familiar. Não existe a identificação e a emissão lá no ofício de defesa emitido pelo INSS de pessoas que estão no cadastro único, eu digo estão no cadastro único na época em que foi feito o batimento, que geralmente no próprio ofício eles dizem foi identificado em tal data que tal pessoa possui renda de X valor e, portanto, está acima da renda permitida para manutenção regular do BPC. Caso essa pessoa não faça mais parte do grupo familiar, é muito simples. Basta entrar no cadastro único, realizar a atualização cadastral, adequar essa pessoa à família ao qual ela passou a fazer parte e informar na apresentação da defesa junto ao INSS que o cadastro único foi atualizado e que a pessoa identificada no ofício de defesa não mais faz parte do grupo familiar do beneficiário do BPC em questão. Certo. Pessoal, então agora eu me lembrei o que eu estava esquecendo de falar. O pessoal que assistiu a esse webinário, ele vai receber um link para poder preencher um formulário de avaliação. Essa avaliação é muito importante para a gente conseguiu já aprimorar muita coisa do primeiro da região norte para esse, e a ideia é que a gente aprimore mais ainda para o nosso próximo encontro, que inclusive vai ser semana que vem com gestores estaduais e do Distrito Federal. Então, quem trabalha no Estado, em Secretaria do Estado, que trabalha com benefício de prestação continuada, ou então que trabalha em interface com o próprio benefício e precisa conhecer um pouco mais, né, em função das suas demandas profissionais, por favor, acessem o nosso link, de novo, lá no blog da Rede SUAS, para poder, então, se inscrever. Tá? Esses webinários é importante que a gente inscreva vocês, até para poder depois emitir a declaração de participação. Logo mais, encerrando essa live, até umas 14 horas, eu já encaminho para vocês o link, que vocês têm que preencher o formulário, e preenchendo o formulário, vocês já recebem essa declaração de participação, ok? Então, é isso, pessoal. A gente agradece muito a presença de vocês, agradece muito o fato de vocês terem disponibilizado algumas horas do dia de vocês para poderem aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, se atualizar sobre o BPC. Agradeço, sobretudo, o pessoal do DG SUAS, o Beck, que é o Bechara, que tem sempre acompanhado a gente nessa missão aqui, nessa jornada. Francis também, né, que fez uma apresentação super bacana, que trouxe para vocês várias questões aí que a gente está discutindo enquanto Ministério, lá no nosso departamento, e a gente está trazendo para vocês essas informações super qualificadas. Também agradeço ao Matheus aqui, que nos apoiou bastante, ao pessoal da Rede SUAS também, o Alessandro também, que vocês não veem, mas ele é que disponibiliza toda essa infraestrutura aqui para vocês e permite, então, que a gente possa chegar, mesmo nesse período pandêmico, que ainda estamos mais próximo de vocês e disponibilizar essas informações tão relevantes, tá bom, pessoal? Só gratidão mesmo. Saibam, tendo dúvidas, entrem em contato por telefone. Acho que o Francis ele vai deixar um recadinho também, mas muito obrigada, gratidão, viu, pessoal? E contem sempre conosco aí naquilo que precisarem relacionado ao BPC. A gente vai incrementar e a gente precisa fortalecer direito, né?
Ok, vai lá, Francis, um abraço. Pessoal, eu quero reforçar novamente, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial. Nós que trabalhamos na assistência social, principalmente vocês que estão aí na linha de frente, apesar de ser um benefício operacionalizado pelo INSS, cada vez mais o BPC se aproxima da assistência, e eu falo isso com relação ao próprio cadastro único. Hoje o cadastro único é a base para o reconhecimento ao direito a esse benefício. A gente vem ampliando a questão do próprio conceito, a questão da renda, seja com os gastos. Há também a possibilidade de 2022 essa renda variar entre meio e quarto salário mínimo. Então, assim, eu peço que vocês permaneçam atentos a essas mudanças, as mudanças também que estão por vir com relação ao próprio atendimento do INSS. A gente sabe que hoje não é um dos melhores atendimentos, que o nosso público tem dificuldade em lidar com as ferramentas tecnológicas. A ligação do 135 é realizada por celular, ela não é uma ligação gratuita. Então, assim, que vocês, junto ao CRAS, possam disponibilizar uma linha telefônica de um telefone fixo, que no telefone fixo a ligação é gratuita, para que esse público possa realizar esse contato. A gente pede que vocês apoiem o nosso público para que a gente torne esse caminho que o INSS vem trilhando, do atendimento presencial para o atendimento por meio dos canais remotos, menos traumáticos. Que essa trilha ela seja feita com segurança, quando a gente consegue assistir o nosso público, amparar, para que eles não sejam alcançados por intermediadores, que parte desse recurso não tenha que ser partilhado com essas pessoas que utilizam da fragilidade do nosso público para ganhar dinheiro. A gente precisa preservar o nosso público, assistir. E a gente conta com a colaboração de vocês. A gente é um canal aberto para eventuais dúvidas. As mudanças são muitas, mas assim o sucesso da gente trilhar todas essas mudanças com tranquilidade é a gente manter esse contato próximo e que vocês estejam atentos a todos os atos que a gente vem soltando por informe, por meio do blog, por e-mail, por todos os canais, e tendo uma dúvida concreta, uma dúvida particular, é um caso que não consta, as normas não está clara para determinado caso concreto, envie um e-mail para a gente ou telefona, a gente ajuda vocês a também passar por esse caminho com segurança. Eu quero agradecer a participação de todos, foi uma manhã muito proveitosa, eu acho que trocar experiências, saber quais as dificuldades de vocês por meio do chat, poder esclarecer para a gente é uma felicidade enorme, e eu acho que esse é o caminho para a gente trazer o nosso público do BPC para junto da assistência social. Meu muito obrigado e um bom final de semana para todos. Obrigado, pessoal. O Francis não mandou, mas tem uma audiência aqui que precisa muito que ele dê um abraço. Um abraço para o pai do Francis, então, que estava assistindo aqui. A minha mãe também assiste, gente. E o pai do Francis também. Tá bom? Obrigada, pessoal. A gente se vê, então. Até a próxima, viu? Que quer falar alguma coisa? Não, só mesmo um abraço que o Francis está reforçando para o pai dele. Eu fico feliz por esse encerramento aí, porque estava devendo. Parabéns, gente, mais uma vez. Foi muito bacana. Viu? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, pessoal. Boa sexta-feira e bom final de semana, né? Para todos nós. Amém. Muitas